Amém. Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Já faz mais ou menos umas 4 semanas que eu venho com esse texto na minha mente, tanto que eu até compartilhei na célula dos meninos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem falou isso? Apóstolo Paulo. Porque às vezes nós ouvimos essa fala e pensamos assim, quem pode ter falado isso só pode ser o próprio Cristo. Porque falam para me seguir. Mas ele falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios 4,16, admoestando-nos que sejais meus imitadores. Também foi Paulo que disse. Filipenses 3,17, irmãos, sejam meus imitadores. E observe o que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Em Filipenses também. Tessalonicenses também fala, sede meus imitadores. Olha a propriedade, né? A força, a convicção, a certeza que Paulo faz para as pessoas. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é mais ou menos assim. Quer saber o que é um discípulo de Cristo? Imite a mim. Quer saber como que anda um discípulo de Cristo? Me imite. Quer saber como servir a Cristo na igreja? Olhe para mim. Quer saber como ter uma melhor família? Olhe para mim. Você vai ver Cristo. E todos nós sabemos que ser imitadores, que ele está dizendo ali, não é ter o cabelo longo. Não é ter uma barba grande. Não é ter uma vestimenta bonita. Não é o tom da pele de Cristo. Não é isso. O que ele está dizendo ali, ele não está falando sobre aparência. Ele está falando sobre essência. Aleluia. Aleluia. Imitador de Cristo fala acerca do caráter. Fala acerca de valores morais. Ética, espiritualidade, fé, amor, gratidão, domínio próprio. Todas essas coisas ligam a Jesus. E quantos de nós tem deixado pelo menos os 3 aqui primeiro, que eu costumo dizer que é a catraca da verdade, que é caráter, valores morais e ética. E quando eu tenho me aprofundado e essas coisas têm falado de uma maneira muito forte comigo, eu falo, Senhor, às vezes nós buscamos o Senhor e nossa ética está longe. A nossa moral está lá para baixo. Nossa ética, caráter. Caráter é aquilo que as pessoas não veem em você. Quem você é quando ninguém está ao seu lado. Então essas coisas começaram a mexer comigo e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Porque cada dia mais eu tenho visto o propósito dela do meu lado. Aleluia. Eu tenho visto. E a última conversa que a gente teve, né, não lembro o que eu fiz lá, foi alguma coisa que eu era para ter contado para ela, né? E eu não contei, mas sabe aquele tipo de coisa que você não vai contar? Porque você vai fazer que, se eu contar isso para ela vai me bloquear. Então, e era para ajudar uma pessoa. E eu fui contar para ela, e eu sabia que se eu contasse para ela, ela não ia deixar, então primeiro eu ajudei para depois contar para ela, depois ela veio. Por que você não me contou? Isso é mentira! Aí ela fala, porque se você não é uma pouca mentirinha dessa, e as outras? Quem é você, Lucas? Quem é você? E ela ficava assim para mim, sabe? E eu fiquei nervoso, falei, nossa, por causa de uma coisinha ali com todas as outras coisas, meu Deus, quem sou eu, ela sabe quem sou eu, né? E ficou isso comigo. E quando eu parei para conversar com ela, eu falei, amor, você tem que ser mais... Não é assim que fala com as pessoas. Tem que falar direito. Ela vai falar assim, não vou falar direito. Não vou falar direito. Você acha que eu sou sua mãe? Ela fala, sua mãe é tão angelical, né? O nome da minha mãe é tão angélica, né? Ela é angelical. Se você está errado, eu vou falar duro mesmo. Sabe? E aquilo, eu fiquei com raiva, mas só que na hora eu parei para pensar e falei assim, pai, uma coisa que eu tenho falado. Se alguém tem me apontado em alguma coisa, é porque realmente eu preciso mudar algo. E quando ela começou a falar, eu não comecei a olhar ela com um olhar de raiva. Eu comecei a observar o que ela está falando e começar a analisar minha vida e falar,
Aí no final da minha conclusão, da minha mente, realmente, eu preciso ser mais verdadeiro. E eu entendi, porque conforme ela foi falando, e ela falou, se você estiver errado, eu não vou alisar. Eu vou falar em duras palavras mesmo. Eu vou falar. E quando ela terminou de falar isso, na hora, veio o Espírito Santo e falou para mim, observa essa esposa e ouve ela. E se preocupe em fazer aquilo que ela está te falando. Porque eu estou te mudando através dela. Aleluia! Glória a Deus. E às vezes você fica pensando, mas ela faz coisa pior do que eu, Deus, por quê? Eu não quero saber o que ela faz, eu quero saber o que você faz. Porque quando você mudar, automaticamente toda a sua família, a sua geração mudará. Aleluia! E as pessoas à sua volta. E eu comecei a analisar de uma maneira diferente. E quando Cristo começa a falar, quando eu comecei a ter esses estudos que falam muito sobre caráter, valores morais, sobre ética, eu comecei a refletir mais sobre isso. Eu falo, não é o que as pessoas à minha volta é, porque o cristão é muito dessa forma. Ele não trabalha em prol de Deus, que Deus está vendo que Jesus vai. Ele trabalha em prol das pessoas em volta. Eu preciso mostrar que eu sou bem. Eu preciso mostrar. Então, a gente quer sempre trabalhar em prol das pessoas ao nosso lado. E esquece de Deus. A Bíblia fala que a salvação é individual. Então, para que a sua preocupação está melhor em agradar as pessoas do seu lado do que agradar a Deus? Alguma coisa está errada. E se fosse fazer um tema, eu não falo nem um tema, mas eu falo uma reflexão para nós. Faça uma autoanálise de si mesmo. Assim a sua mudança será rápida e objetiva. Fazer uma análise de si mesmo. Porque quando a Bíblia fala, quando você vai fazer a ceia, ela fala para que você tenha uma autoanálise. Porque nós somos pregadores, os bispos, os pastores, eles não têm essa força de sair condenando. Você deve tomar, não. Você tome, não. Por isso que ele fala para fazer uma análise de si mesmo. E quando a Bíblia fala para fazer uma análise de si mesmo, o único que pode dizer alguma coisa, se eu realmente estou sendo imitador de Cristo ou não, é eu mesmo. Porque para as pessoas a gente sempre passa bem. Então as pessoas sempre olham para nós e falam, nossa, esse irmão aí é cheio da graça. Mas às vezes não é isso. É completamente diferente. Então faça uma análise de si mesmo. Depois que você fizer uma análise de si mesmo, você vai ver como a sua mudança ela vai ser rápida e objetiva. Muito mais rápida do que imaginamos. Tem muitas pessoas no reino cego. Quando a Bíblia fala, vai ter dois. Um vai e o outro vai ficar. E ela está falando em qualquer local. É na igreja, é fora da igreja, é dentro de casa, é no avião. Agora imagina, o piloto vai e o copiloto fica. Meu, já era. Ela só já correu uns 150, no mínimo. Né? Porque vou contar que o avião também vai. Amém. Faça uma análise de si mesmo, assim sua mudança será rápida e objetiva. E conforme eu vou ministrando, você vai vendo. Eu sempre tenho comigo o seguinte: cada ministração que a gente passa, que nós passamos, essas ministrações fazem com que a gente analisa nós mesmos e vamos mudando. E vamos sempre mudando. Porque o Evangelho é decisão. Não é razão, é decisão. Eu decido ser melhor. Eu falei para Deus, eu quero ser melhor. Eu falo para Ele todo dia, eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Eu quero ser melhor com a minha família. Eu quero ser melhor com as minhas filhas. Eu quero ser melhor na empresa. Eu quero ser melhor como filho. Eu quero ser melhor como um líder. Porque essa posição de líder também é muito responsável. E às vezes as pessoas estão levando por levar. O reino de Deus está assim. Porque as pessoas têm ligado tudo ao amor. É o amor de Cristo. É o amor de Cristo. A gente esquece que Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. Ele é tudo isso.
Mas hoje em dia o que tem mais falado é que ele é amor, então não importa. Não importa como eu estou, ele me perdoa, porque ele está sempre de braços abertos para mim. E as pessoas têm andado de qualquer forma, vivido de qualquer forma, se desesperado, porque parece que nos últimos tempos sempre houve assim, vidas na igreja, pessoas, eu preciso de pessoas, muitas pessoas. Eu quero muitas pessoas dentro da igreja. Ninguém está preocupado mais com o discipulado, só estou preocupado com o evangelismo. E eu vejo evangelismo e discipulado como se fosse duas pernas. Eu preciso do evangelismo, mas também preciso do discipulado. Porque evangelismo nada mais é que dar um copo de água para um sedento. E discipulado? Apresentar a fonte ao sedento. Então uma coisa liga a outra. E com isso eu tenho duas perguntas que não precisa responder. Reflita você mesmo. Você tem essa propriedade para dizer às pessoas à sua volta: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Analise. Você tem essa propriedade? E nós temos a responsabilidade de buscar a nossa perfeição, porque às vezes nós olhamos para as pessoas e falamos assim: imita a Cristo, viu? E vai imitando a Cristo. Aí a gente tira a responsabilidade de nós de não imitar a Cristo. E só joga na vida da pessoa. Olha, ele vai imitar a Cristo, hein? Não imita a Deus não, porque eu sou todo errado. Mas você está errado? Peraí. Aí vem a outra questão. Se você não está imitando a Cristo, então a quem você está imitando? E isso foi uma coisa que pegou muito comigo. Será que realmente eu estou te imitando? Porque quando veio essa questão para mim, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Será que eu tenho essa propriedade para dizer para as pessoas: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Isso pegou muito forte comigo. Mas vamos lá falar um pouco da origem de Paulo. Quem disse isso foi Paulo. Paulo ele era Saulo. Ele era natural de Tarso, da Cilícia, filho da tribo de Benjamim, a mesma que é do rei Davi. Filho de comerciantes ricos, cidadão romano, ligado à seita dos fariseus, aluno do renomenado Rabino Gamaliel, mestre da Torá. Ele era filho de fariseu, nascido entre o ano 5 e 10 da era cristã, circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. E ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e possuía a cidadania romana. Por isso que Paulo era Saulo, você conhece ele como Saulo e conhece ele como Paulo. O significado da palavra Saulo: desejado. O significado da palavra Paulo: pequeno, menor. Hoje a gente coloca nome no filho, né? O que vem ele para quando? O que vem ele para quando? Acho bonitinho isso. Só que naquela época eles colocavam o nome tudo dessa forma, eles viam o significado. E todo nome tem um significado muito forte, e eles vão colocando. Tanto que até nós vimos o significado da Anne, né? Que o significado do nome Anne, que é Ana, é cheia de graça. Né? Cheia de graça. E ela vive sorrindo mesmo, para todo lado. Ela faz rir demais. Mas quando Paulo começou a perseguir, isso está em Atos 7. Vocês vão entender o que eu vou estar falando. Estevão, ele começa a se defender. Estevão. Ele se defende sobre o Sinédrio. O Sinédrio é feito com 70 sacerdotes e um sumo sacerdote. São 35 de cada lado. E eles eram, na época, eles eram os sacerdotes que eram tipo... Eles eram, como é que pode dizer? Tipo como se fosse um tribunal do evangelho. Aparecia um pregador. E eles começavam a analisar a Torá, porque eles eram super estudiosos na Bíblia. Eles analisavam a Torá e ficava: aquele cara está falando, ele está falando algumas asneiras que não deve falar. Então ele está fugindo da palavra de Deus. Vamos condenar esse homem. Aí ele era trazido no meio do Sinédrio, e lá começaram a fazer perguntas e ele respondia. E ele ia falando, e ele ia defendendo a sua causa. Aí dos 70, 50 decidiam: mata ele, apedreja. E os outros 20 falavam: não faça isso. Aí o sacerdote estava lavado, acabou. Aí Estevão foi morto. Isso está lá em Atos 7. Estevão foi morto.
E quando Estevão foi morto, né? Mas antes um pouquinho dele ser morto, em Atos mais ou menos 7,55, ele ficou cheio do Espírito Santo. E ele começou a orar falando, porque decidiram matar ele. E ele orou e falou assim, ó Pai, não condene eles pelo que eles estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. E ele foi levado para fora, foi apedrejado. Em Atos 8, 1, 3, começa a perseguição. Porque Saulo ainda era pequeno. E ele foi criado ao lado desse Gamaliel, que era um dos sacerdotes também, dos top da época da Torá. Só que aí acontece uma coisa maravilhosa e extraordinária em Atos 9, a partir do 3. Ele tem um encontro com Deus. Quem teve um encontro com Deus? Quem teve um encontro com Deus, eu peço que você levanta, aplauda, glorifique o Senhor. Quem teve um encontro com Deus? Tem algumas maneiras de ser chegado a Deus. Umas é ouvir falar. Outras é ser levado. Outras é ser achado por Deus. E ele foi achado. Mas Paulo, ele perseguiu, não era porque ele não entendia do Evangelho. Ele entendia muito bem. Ele começou a perseguir e fazer justiça com as suas próprias mãos. E por isso que ele se tornou um grande perseguidor. Só que assim, não importa se você ouviu, não importa se você foi levado, ou não importa se você foi achado por Deus. Não importa como você foi. O importante é que hoje você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. E em Coríntios 15, 9, Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos. E nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Porque persegui a igreja de Deus. Só que se você pega, depois aí para frente, você vê muito chamando, não de Saulo, mas Paulo. Paulo. Sempre Paulo. Só que quando Deus chama ele, chama Saulo. Que é assim, meu desejado. Ei, desejado, eu te desejo. Eu quero você comigo. Para de me perseguir. Então, quando tem essa mudança, não foi realmente que Deus mudou o nome dele, mas eu acredito que Paulo deve ter olhado e falado assim, eu achava que eu era o maior. Só que eu sou o menor aqui. E uma coisa que Deus tem falado muito comigo, você vai ficar o resto da sua vida, se for necessário, estudando. Você nunca vai saber tudo de mim. Por isso que nós sempre temos que estar com nossos ouvidos abertos, para ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, e para respeitar as mudanças de Deus, nem da palavra de Deus. Mas eu queria fazer alguns pontos para que você analise. E um deles é, cristão tem limites, sabia? Esse é o meu primeiro ponto. Em 1 Coríntios 1, 10, 23, vai estar escrito assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Para que você entenda um pouco dessa coisa, vamos pôr aqui um exemplo. Vamos pôr um exemplo a praia. A praia. A praia é pecado ou não? Não é pecado para a praia, né? Nem antigamente se ouvia muito falar, né? Meu, você é da igreja, você é pastor, tem que ir para a praia de terno, né? De gravata. Né? Mas a praia não é pecado. Você andar, por exemplo, você está andando de biquíni, você está com uma roupa um pouco... eu acredito também que não seja um pecado. Mas pensa, quando eu tiro uma foto da pessoa de biquíni e eu posto numa rede social para que todo mundo olhe aquilo, é pecado? Não é pecado, mas é errado, vocês não acham? Porque como é que você vai expor a pessoa dessa forma? Como é que você está expondo? Então é
as coisas, quando ele fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, aquilo que nós cristãos precisamos fazer é fazer algo que edifica a Deus. Se você está andando de uma forma que não edifica a Deus, ou que apaga, que nem uma coisa também, um exemplo, tatuagem. Não tem um livro exato da Bíblia que fala que tatuagem é pecado. Não tem. Mas imagina eu faço uma tatuagem cobrindo todo o meu corpo e subo para poder pregar. Entendeu? Tipo assim, eu não estou dizendo que já teve tatuagem, não estou falando isso, estou falando sobre tipo, agora, eu chego e faço uma tatuagem cobrindo todo o meu corpo e faço. Não é pecado nenhum, mas o que acontece? As pessoas começam a ver de uma forma diferente você. Nossa, tá vendo, irmão? Que isso, hein? De berço evangélico. Isso é só exemplos que eu estou falando sobre coisas que nem tudo é lícito você fazer. Você pode fazer à vontade. Você não é proibido de fazer. Mas tem que tomar cuidado, porque aquilo que você faz edifica a Deus ou não edifica a Deus? E muita gente está assim, eu faço o que quero da minha vida. Não importa, faço o que eu quero. E isso tem feito com que as pessoas, cada vez de fora, eu falo, vamos pôr aí mais ou menos uns 15 anos atrás. Você conseguia identificar de longe um cristão, não conseguia? De longe. Você olhava assim, ele é cristão. Aí quando chegava perto, você é cristão, né? Sou. Olha hoje. Quando você olha e fala assim, esse é um perdido da vida. Nossa, eu sou cristão, cara, eu estou há 3 anos na igreja, é nós, mano, você não está nem ligado com o que Deus tem feito com a minha vida, sabe? E eu fico olhando isso e falo, Deus, ou sou muito quadrado, porque isso não é depois desses estudos que eu tenho feito há um ano, mas isso é uma coisa que sempre remoeu na minha mente, essas coisas. Ou pessoas que trazem coisas de fora para dentro da igreja e querem poder fazer para poder chamar pessoas. E o que traz pessoas é a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, é resto. Porque você tem que trazer pessoas que sejam firmadas na base. E a base sempre é Cristo. Quando Cristo sai da base, acabou. O evangelho acabou tudo. Ele nunca pode deixar de ser o centro. Se Cristo acaba de ser o centro, para de ser o centro, acabou. Pode todo mundo ir para casa. E procurar outra coisa para fazer. Então é isso que muita gente não tem observado nas igrejas, que tem feito e vivido da forma que quer. Só que crente tem limite. Ele não pode sair fazendo o que quer. A palavra de Deus é uma lei, vocês sabem disso? Que ela é lei? Os cristãos. Por isso que ele fala, lê, observe, estude e faça como tudo nela está escrito, para que você vá bem. Por que muitas pessoas não têm ido bem na vida? Porque não tem feito. Tem feito metade. Isso traz difamação para o evangelho. Por isso que muita gente lá fora condena. Condena. Eu queria que vocês fizessem algo. Esfregue a mão uma na outra. Por favor. Esfregue a mão para outra. Presta atenção aí. Mais rápido. Mais rápido. Presta atenção em mim. Agora olha para mim. Põe a mão aberta na bochecha. Aberta na bochecha. Põe a mão aberta na bochecha. As pessoas, elas não seguem o que você fala, elas seguem o que vocês fazem. Então devemos se preocupar e entender que nós temos limite. Não é sair fazendo o que a gente quer. Não é assim que funcionam as coisas. Se for assim, então não vai para o evangelho, vai para outro lugar. Em João 6, 60 ou 69, diz que Jesus estava fazendo um duro sermão. Ao ponto dos discípulos, não os discípulos da primeira geração, mas os segundos discípulos dele olharem e falar: duro sermão é este que o Senhor está fazendo aqui? Nunca vi isso na vida. Vamos sair daqui. Eles começam a levantar e ir embora.
Pensa comigo. Ele começa a dar um duro sermão. Fala uma coisa para mim. Se fosse na tua igreja, você chamaria Jesus para me pregar? Não chamaria, não. Porque se nós queremos vir pessoas, por que vai pessoas embora quando começa o sermão? E as pessoas começaram a ir embora. Aí ele olha para os discípulos dele da primeira geração. Querem junto? Qual de nós falaria isso? Qual de nós escolheria os discípulos que Jesus escolheu para estar com ele? Um cobrador de imposto. Outro tudo errado. Esse camarada tudo errado. Outro bandido lá, o Judas, que lascou todo o dinheiro lá. Então já começa aí. Mas eu nem escolheria os discípulos. Agora, quem chamaria Jesus para pregar o sermão duro? Porque hoje em dia o que as igrejas têm feito é isso. Não posso dar sermão duro. Porque o discipulado, ele afasta mais pessoas do que aproxima. Por isso que muitas pessoas falam, não, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então vamos lá. Muitas igrejas antigamente, ainda mais pentecostal, eles pegavam a Bíblia e faziam assim, parou. É aqui que eu vou pregar. Aí está em Apocalipse, na besta que ele vai falar, ele diz, a besta que disse, uma besta desce do céu, eu não entendi nada. Eu sou a besta, quem é a besta, o pessoal a besta. Imagina ele falando, né? E a besta que vem de cima, eu não estou entendendo nada aqui. Então, isso nos traz a importância de termos um discipulado. E quando ele faz esse duro sermão, Pedro é um cara maravilhoso. Cara. Eu olho Pedro assim e falo, cara, Pedro viveu as coisas porque ele era um crente meio fora da caixinha, né? Aquele que, eu acho que eu tenho capacidade de ir mais fundo, porque todos nós temos essa capacidade de ir mais a fundo com Cristo. Basta você seguir ou não. E ele olha para Deus e fala assim, para onde a gente vai, Jesus? Se só tu que tens as palavras de vida eterna. E ele continuou sentando ouvindo aquele duro sermão. Ele continuou. Então o que nós precisamos fazer hoje é, você precisa ligar a raiz, a sua raiz ela precisa estar toda entrelaçada em Cristo. Porque se não for assim, você não vai aguentar. Eu tenho dito muito na nossa célula. Vocês têm que ser assim, ó, às vezes as pessoas que nós estamos ali, né, liderando, passando uma palavra, às vezes fica muito enraizado na gente, em nós, que somos líderes. Só que aí o que acontece? Aí a gente, num momento cai, em vez de ter pessoas para nos ajudar a levantar, vai ter pessoas que falam e falar, nosso líder foi, vamos junto com ele. Não, gente. Sua base não tem que estar, a nossa base não tem que estar nos bispos, ou no João, ou no nosso líder de célula, tem que estar sempre em Cristo. Uma coisa que eu sempre falo comigo, eu sou discípulo, não do João, eu sou discípulo de Cristo. Eu fico falando para eles, não é meus discípulos, não, é discípulos de Cristo. Para de ser meus discípulos, eu sou só uma pessoa que Deus está colocando no seu lugar para poder fazer com que você firme sua base em Cristo. E as pessoas não têm firmado a base em Cristo. Tem firmado em qualquer outra coisa, menos em Cristo. E eu falo isso, toma cuidado, para que não vai você e o seu líder para o inferno junto. Porque a nossa base tem que estar em Cristo, não em outras pessoas. E não se conformem no estado em que o mundo se encontra hoje. Romanos 12:2 diz, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua mente tem se renovado em Cristo? Você realmente tem experimentado a boa e perfeita vontade, agradável vontade de Deus? Eu comentei com a minha esposa sobre esse texto, sejam meus imitadores, porque agora eu fico muito pensativo com uma coisa, eu fico sentado e fico já mais mostrando do que eu ficava. Fica assim. Aí a Valéria fica, o que foi, amor? Não, estou pensando, amor. Estou pensando. Ela, o que foi, amor? Eu falei, amor, a palavra mexe muito comigo.
Sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Será que eu tenho imitado a Cristo? Aí eu comecei a conversar com ela e a gente começou a conversar sobre essa questão. E foi muito boa a conversa, né? Eu estou amando cada dia mais a minha esposa, isso é muito bom. Eu tenho olhado ela com um sorriso, ela não sei se ela percebeu ultimamente. Eu tenho olhado até com um sorriso a mais, porque quando você entende o propósito, né, do que Deus coloca na sua vida, fica muito mais fácil. Muito mais fácil de levar. Então, mas não se molde nesse mundo. Não sinta o padrão deste mundo. E o que mais tem feito as pessoas é entrar no padrão deste mundo. Todos têm entrado demais no padrão. Eu vi lá esses dias, né, falando sobre o André Valadão, que ele pregou lá sobre o tal do orgulho e tudo. E eu vi pastores se levantando e questionando. Mas tipo assim, gente, uma coisa que eu falo, nós não devemos lidar com algumas dessas coisas que fogem. O nosso manual é a Bíblia. Então tudo que foge da Bíblia e muda outros padrões, não devemos aplaudir. Mas também sou completamente contra alguém querer agredir uma outra pessoa por causa da opção dela. Não! Você tem o livre-arbítrio, você faz o que for. Mas começar a querer falar no altar, entender que está agindo de uma maneira errada, porque você tem que isso, aquilo, porque Cristo amou as pessoas assim, temos que entender uma coisa. Cristo, Ele me ama, mas Ele não ama, Ele ama eu do jeito que eu sou. Mas o desejo dele é que eu mude. Ele não quer que eu seja da forma que eu sou e pronto, vem aqui você, como eu venho aqui, pronto, pode seguir desse jeito, que não está lindo e maravilhoso. Não, Ele quer que a gente mude. Por isso Ele colocou a lei. Porque se não fosse assim, Ele só ia ver você, só aceitaria Jesus Cristo, fechava a Bíblia e pronto. Já está salvo. Mas não é assim. Ele me ama como eu sou, mas Ele não me aceita do jeito que eu sou. Então pessoas têm se padronizado ao mundo, em vez de se padronizar a Deus. Se os encontros com Cristo não estão te mudando, é que ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele. Tem duas palavras, que é metanoia e metamelonai. Metanoia é mudança de mente. Fala sobre retorno, conversão. Então pense, eu estou indo para um lugar com o meu carro, só que ele está errado. Porque o lado que eu estou indo é para lá, mas eu preciso ir para cá. Então você tem que fazer um retorno para imediatamente sair de lá e voltar. Isso que é o metanoia, é fazer um retorno. Você estava seguindo o seu eu, a sua carne, seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades. Tive encontro com Cristo, acabou. Agora você vai ter que seguir a Cristo. Fazer aquilo que Cristo quer. Obedecer às ordens de Cristo. Muita gente não tem obedecido. E na hora de receber também não recebe. Aí depois questiona a Cristo porque não está recebendo. Ah, pai, eu estou indo na igreja. Eu entrego os dízimos. Mas antes de você começar a pensar sobre isso e sobre dízimo, pensa primeiramente se você está obedecendo a Cristo. E metanoia é remorso. Então ele vem, ele ouve, ele chora, ele tudo se acaba, mas ele não para, ele continua fazendo as mesmas coisas de novo. Então isso é remorso. Muitas pessoas têm tido remorso. E eu tenho que mudar pelo que Cristo é, não o que Ele pode fazer. Quando Jó, em Jó 1, começa ali, os homens de Deus trazendo ali, os anjos, trazendo para Deus os acontecimentos. Aí vem um diferente, Satanás. Está em Jó 1, parte 1. E ele olha para Satanás e fala: da onde isso veio? Aí ele fala: eu vim de rodear a terra. Observaste meu servo Jó? Aí eu fico pensando, por que Deus colocou Jó? Deixa Jó quietinho lá. É um homem íntegro, reto.
Entrega sacrifício todos os dias para os seus filhos. Mas não, Deus apontou: observaste meu servo Jó? Observaste. O Senhor também dá tudo para ele. Tira dele seu dever. E começou a tirar as coisas. O que eu entendo com isso? Olha o que Satanás quer fazer lá. Ele olha e fala assim: o Senhor dá tudo, então tira. Por quê? Porque eles são interesseiros. Eles só estão só porque tem um interesseiro. Se tirar, você vai ver se está abandonando. Então, por que você tem buscado a Cristo? Pelaquilo que Ele te dá? Ou pelaquilo que Ele é? Então, nós devemos observar muito. Precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Olha o que fala em Gálatas 5, 16, 26. Esse eu quero abrir. Gálatas 5, 16 e 26. Falou que perdemos um livro antes de Efésios. 5, 16 e 26. Vamos começar aqui Vamos começar pelo 19. Olha o que diz. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas obras da carne são tudo dentro de nós, sabia disso? Nossa, Lucas, isso tudo dentro de nós. Sabia disso? Está tudo dentro da gente. Aí basta você decidir. Porque quando ela fala aqui, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Elas estão dentro de nós. Mas o maior problema é praticar. Então, quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, ele começa a falar: ei, você já percebeu quando você faz alguma coisa que não convém? Não fica aquele negócio na sua vida? Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter feito isso. Nossa, eu vacilei. Acho que eu vou falar com a pessoa lá, vou chamar ela. Não fica desse jeito? Nossa. Porque o Espírito Santo, ele fica dessa forma. Ele fica o tempo inteiro lá, batendo na nossa mente e falando: você está errado. Porque a gente quer colocar culpa e tudo assim. Satanás. Às vezes Satanás fala no Japão, tentando um pouco lá, né? E a gente olha e fala: foi Satanás. Mas não, isso está dentro de você. Às vezes você deixou ela se manifestar e você acabou fazendo o que não devia. Lógico que Satanás é muito astuto, ele fica colocando coisinhas também para poder fazer o que a gente... Mas temos que observar, porque para que você faça uma autoanálise de si mesmo, assim a sua mudança será rápida e objetiva. Então, se você é uma pessoa que é muito irado, você tem que começar a se controlar mais. Eu preciso me controlar, porque isso está me prejudicando. Se você é uma pessoa que é mentirosa, eu preciso me controlar mais, eu não posso mentir a partir de hoje. Então é uma coisa que você vai analisando a sua vida e você vai decidindo parar, você vai decidindo mudar. Às vezes achamos que também o evangelho é assim, tudo da noite para o dia também. Aceita Cristo hoje, amanhã eu já sou santo, no terceiro dia eu já sou arrebatado. E não é assim. Então você vai mudando a cada... decisões que você vai decidindo durante o tempo. Não dificulta a caminhada cristã. Desde sempre, Satanás ele vem nos enganando. Olha o que diz em Efésios 5, 10 e 17. Efésios 5, 10 e 17. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices
nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso, até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso que se diz: desperte, você que está dormindo, levante dentre os mortos, e Cristo iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E quando fala sobre obras escondidas, uma vez eu falei, o evangelho é fácil, somos nós que complicamos. Aí tem pessoas que, quando eu falo, eu acho seu pensamento errado, tem outras que falam, seu pensamento está certo. Mas pensa comigo, eu tenho 35 anos, sou de Cristo evangélico. Mas quando deu mais ou menos aí uns 15, 16 anos eu saí da igreja, porque a gente pensa assim, nós pensamos assim, ter Deus no coração, eu não preciso estar na igreja, porque eu já tenho Ele no coração. E o que acontece? Pensa eu, até começar a ter um entendimento, eu tive um entendimento mais fundo faz 1 ano e 6 meses, sobre o evangelho. Então pensa você sendo bombardeado a todo tempo pelas mídias, redes sociais, pelas novelas, por tudo. Amizades, você está sendo bombardeado o tempo inteiro. Assim, vai deixar? Falou mal de você. Vai perdoar? Você tem que ser melhor. É isso que tem que ser, melhor. É para isso. Seja melhor. E ver o tempo inteiro essas coisas bombardeando, coisas em filmes e novelas, que são obras do inimigo escondidas, que às vezes a gente está aplaudindo. E essas coisas vêm trabalhando na nossa mente e desviando nós completamente do evangelho. As pessoas cada vez mais é difícil de perdoar. A Bíblia fala, se alguém dá um tapa na sua cara, o que você tem que fazer? Virar o outro lado e fala, dá um pouco mais forte porque está devagar, não cai nem 2 dentes. Fecha a mão aí, homem. A gente olha e fala, eu vou dar minha cara tapa, eu sou crente, mas eu não sou besta. Mas se você for olhar firme, o que a palavra diz, é justamente isso que o mundo mostra diferente para a gente, para nós. Então, se você analisar a fundo o evangelho como ele vai na contramão do nosso mundo de hoje, é o mundo mais bem tentado, colocado na sua mente. Não, eu não vou ser trouxa, gente. Para, tá doido, né? Eu não vou. Vem colocando no seu coração todo o tempo, não perde. Te bateu, revida. Não seja besta, seja vingativo, vai deixar? Fica todo o tempo. Isso tem colocado um orgulho muito forte no nosso coração. Um orgulho muito forte. E quando aquele irmão está falando sobre orgulho, isso é uma das coisas que a Bíblia mais condena, é o orgulho. Eu não consigo mais ver o irmão se dar bem, fico feliz com isso. Que irritante, fica até triste às vezes. Nossa, pai, por que eu dou tanto como eu disse, dou tudo aquele irmão, ao invés de não dar dízimo, não dá nada, e o irmão está... A gente não consegue se alegrar mais com nada. O orgulho bate de uma forma dentro de nós, ao ponto de não fazer com que nós mudamos. Tem que trazer uma transformação na mente. O evangelho é isso, ele tem que mudar a sua mente. Ele tem que mudar o seu coração. Então, olha essas pessoas que se converteram, que estão no meio, mas querem viver uma vida completamente diferente, e ficam, pai, será que realmente teve uma mudança? Quando eu vejo as pessoas falando, sejam meus imitadores, falei, será que nós temos realmente essa mudança mesmo? Estamos realmente dessa forma?
se alegrar. Tem um louvor, né? Eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu vou estar cantando. Aqueles que conseguem cantar também me ajudam, baixinho. E você vai refletindo na sua vida. Refletindo. Porque ele fala muito sobre o orgulho. Que ele começa assim, ó. Quando o meu eu e o meu orgulho. Eu até ia falar, poderia nem colocar nas nossas vozes mesmo. Descer comigo e se misturar com as águas dos rios, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. E é muito profundo, porque quando ele fala de mergulhar, ele fala de ser uma nova criatura. Então ali tem que sair todo orgulho, tem que sair tudo. Se você teve um encontro com Deus e o orgulho não saiu, continua a mentira, continue as iras, continue tudo, sinto te dizer, você não teve um encontro com Deus. Você não teve um encontro com qualquer outra pessoa, mas não com Deus. Porque Deus, quando a gente tem um encontro com Ele, isso tem que ser transformador. Tem que transformar a nossa vida, irmão. Eu digo para vocês, desde quando vocês aceitaram Jesus Cristo até hoje, quem aqui está com a vida da mesma forma? Levanta a mão. Nós temos uma transformação de vida. Só que nós temos um Deus, que a promessa dele sempre é: siga os meus mandamentos, obedeça a minha palavra, e você ser uma pessoa próspera. Quer ser rico, quer ser próspero? Obedeça a Deus. Siga os mandamentos, siga a Bíblia. Só que não, às vezes procuramos todas as outras coisas. Eu quero ser muito próspero, eu vou me profissionalizar porque eu vou fazer essa área, eu vou ter muito dinheiro. Não! Às vezes a sua prosperidade está aí, na obediência a Cristo. Muita gente tem procurado coisas terceiras e deixado Cristo por último. Quando a Bíblia fala ali em Salmos 23, que fala sobre o vale, ele está falando assim, o vale está falando sobre que o vale, se você ele tem tipo ondas baixas e altas, e ele está falando sobre o sentimento do ser humano ali, sabia? Que o ser humano tem altos e baixos na vida. E quando ele fala a sombra da morte, é quando o ser humano olha para uma situação e ele só vê a morte. Por isso ele fala a sombra da morte, ele vai acabar sendo morto. Porque ele só olha a situação dele e só vê a morte. Só que quando você tem um encontro com o Cristo verdadeiro, a sua vida tem que mudar. Se não mudar, só que porém o que acontece? Se nós temos esse encontro verdadeiro, a nossa vida começa a mudar. Só que eu entendo que o Evangelho são degraus. Degraus. Para você subir o terceiro degrau,
você vai ter que mudar. Então, quando às vezes eu tenho que sobre oferta, sobre dízimo, tudo, porque às vezes pessoas estão para passar para o próximo degraus e dessas coisas fazer ela ficar estagnada. Então, quando eu falo isso, eu não quero saber sobre dinheiro, está dando de mais, está dando de menos. Não, é para que você consiga subir mais degraus na sua vida. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E uma coisa que foi muito interessante nisso, eu lembro lá do Éden. No jardim do Éden, né? Lá no Éden, Satanás, o que ele fez? Ele entrou no Éden, ele contou uma mentira para Eva. E essa mentira que ele contou para Eva trouxe a morte. E lá em Gênesis 3:24, diz que Deus colocou um anjo, querubim com a espada, no caminho até a árvore. Então, o caminho foi fechado. Então, o caminho fechado por causa de uma mentira, e essa mentira gera morte. Caminho fechado. Caminho fechado teve uma mentira, e essa mentira gerou morte. Aí vem Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade plena. E eu sou a vida. E uma coisa que ele me fez entender é: o que Adão perdeu no Éden, Jesus trouxe tudo de volta na cruz. Então só ele tem esse poder de mudar, de restaurar. Glória a Deus. Então que nós ligamos a nossa base em Cristo. Sempre. Então o que foi dito foi: faça uma autoanálise de si mesmo. Assim a sua mudança será rápida e objetiva. Falando sobre cristão tem limites. Sabia? É até uma pergunta. Não se conforme com o estado que você encontra nesse mundo. Se os encontros com Cristo não está te mudando, é que ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele. Não dificulte a caminhada cristã. Não dificulte a caminhada cristã. Porque somos nós que dificultamos. Nós que dificulta tudo. Às vezes eu falo, é fácil. Quem dificulta somos nós. Mas Satanás também está ligado a isso. Porque ele fica colocando essas setas em nosso coração, que vai desviando o nosso pensamento de Cristo. Ao ponto de olhar e falar: eu não consigo mais perdoar. Deus me entende. Não te entende não. Não te entende não. É perdoar. Eu peguei, mas Deus sabe, Deus, que esse negócio é muito mais forte. A Bíblia diz: não há uma tentação senão humana. Mas quando ela vem, eu já provei um escape. Então tem um escape. Só que a gente fica tão aflito, tão doido. Nossa, ficamos tão aflitos, tão maluco, que nós não conseguimos identificar esses escapes. Mas eu quero orar, se coloque de pé, profetizar que essa palavra, ela continua no seu coração e que você venha assim, olhar e falar: Deus, eu realmente preciso ter um encontro verdadeiro contigo. Preciso ter uma mudança verdadeira. Preciso ser mais obediente. Buscar mais. Olhar mais para o Senhor, olhar menos para as pessoas à nossa volta. Se preocupar mais de moldar aquilo que o Senhor quer. E não o que eu quero ser. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós morremos para nós mesmos. E vivemos somente para Ele. Só que não temos vivido para Ele. Isso tem causado problemas. Mas vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, Senhor. Sei, Pai, que às vezes é difícil, Pai, ouvir, Deus, tais coisas, Senhor. Mas para isso, Pai, é para a renovação da nossa mente, renovação do nosso coração e a renovação daquilo que o Senhor queira fazer com as nossas vidas, Pai. O Senhor quer levar essa igreja para outro patamar. O Senhor quer levar essa igreja, essas pessoas para outra, Pai,
para uma questão muito mais profunda, Pai. Porque todos nós que estamos aqui, aqueles que vão entrar, Pai, vão ter raízes, Pai, fixas no Senhor, Pai. E não vão, Pai, se desviar por qualquer coisa. Não vão, Pai, se desviar por aquilo que as pessoas têm dito aí fora. Mas Deus vão ter capacidade de perdoar. Vão ter capacidade de cada vez mais de se ir a menos, Senhor. Vão ter capacidade cada vez mais de olhar as situações e ter compaixão do próximo, Senhor. Porque está faltando muito, Pai, em nós. Então eu te agradeço por mais uma oportunidade, Pai, de poder estar trazendo a palavra do Senhor. E peço que o Senhor esteja, Pai, ajudando e nos ajudando cada dia mais, Deus.